Olá galera da Coromania, eu recebi um e-mail aqui com dúvidas de recorte de produto para encarte. No caso, o e-mail que eu recebi, chegou um CD com a imagem com baixa resolução para recortar. E com a varinha mágica nem no Corel Photo Paint G6 nem no Photoshop na versão CS6. Então eu selecionei uma imagem aqui, que seria mais ou menos essa dificuldade que tinha, que quando seleciona com a varinha mágica, nem no Photo Paint aqui, que no caso estou usando o Corel Photo Paint X6, e nem no CorelDRAW, nem no Photoshop dá para fazer isso. E ela queria fazer essa imagem, segundo a descrição, o cliente exigia um recorte, um brilho extra na lei com reflexo, né? Que vai ser um sombreamento, sombreamento e recorte. Então, por exemplo, seria muitas imagens para ser recortada e não daria para recortar uma por uma. Então vou passar a dica de fluxo de trabalho aqui, de como agilizar. Como que aqui não dá para selecionar e o tempo não era hábil para fazer recorte um a um, eu vou utilizar o Photoshop aqui. Vou abrir essa imagem no Photoshop, clicar com direito, abrir com Photoshop. Vou fazer no Photoshop, que tem mais recursos. Vou o File, Save As. Vou deixar no padrão aqui do Photoshop, PSD. Vou colocar P10 aqui, seria um exemplo de produto número 10 da remessa de recortes. Fiz isso aqui, agora vou ferramenta Erase, no caso ferramenta borracha, Magic Erase Tool, de fundo, manter o Alt, que seleciona o fundo branco, clico e deleto. Ok, posso dar um salvar logo, vou dar OK. Se eu selecionar a tecla Y, gosto de trabalhar com bastante tecla de atalho para agilizar justamente o tempo de recorte aqui. É a ferramenta Story Brush Tool. Se eu clicar, se eu der um zoom, note que com essa ferramenta de fundo, borracha mágica de fundo, não lembro em português como que é, se eu clicar aqui, recupera os dados perdidos da imagem. Eu vou utilizar um outro fundo aqui, manter o Ctrl selecionado em ADD, que é Create New Layer. Vou vir aqui agora em Solid Color. Vou aplicar um verde totalmente aqui para agilizar, para visualizar melhor aqui. Ok? Seleciono a parte de cima, L para a laço, vou escolher a Laço Polygonal Tool, vou selecionar uma base aqui para eu fazer aqui um preenchimento mais preciso aqui, para repor essa imagem aqui. Ok? Y e preenchi. Ctrl D para retirar a seleção. L, ferramenta Laço Poligonal, eu vou deixar no modo adicionar, ADD to Select, adicionar a seleção. Eu vou desenhar uma parte aqui, vou desenhar uma parte, clico, seleciono aqui e vou preencher os dados perdidos. Mantenho a barra de espaço, vou traçar uma linha com a minha ferramenta laço poligonal aqui e vou fazendo outra parte aqui também, que foi perdido os dados aqui no recorte de fundo. Ok? Faço com mais calma, estou só fazendo demonstração aqui. Y e preencho. Reponho, na verdade, as cores perdidas. Ctrl D para retirar a seleção. Ou dou um zoom. Para diminuir o brush, mantenho o Alt, clico para a direita ou para a esquerda, aumenta e diminui. Se eu clicar e manter o Alt para cima, eu faço a suavização do meu brush. Seria a mesma coisa que eu clicasse com o direito aqui, ó, o Radiance e Size. Eu vou reposicionar, repor a cor de fundo perdida aqui do meu produto. Vou dar um zoom.
e vou repor a imagem aqui, a cor da imagem original. Prontinho. Dou um zoom, vejo que perdeu um pouco da propriedade aqui em cima e vou reposicionando aqui a cor. Letra E para Erase. Agora eu vou escolher a primeira, vou diminuir aqui e apagar aqui algumas imperfeições. Já que é emergencial, não vou fazer tanto capricho aqui. Prontinho. Aqui na minha outra imagem aqui, posso pegar minha ferramenta Rectangular Mark Tool e vou selecionar até a base onde que a imagem de fundo branco perdeu. Y, aumentar e pintar. Reposicionar a original. Ctrl D. Agora eu simplesmente L para laço tool, vou mudar de laço poligonal para laço tool normal. Primeiro vou recortar essa caixinha aqui. Clico e arrasto. E vou dar Ctrl J. Com a minha layer selecionada, dou Ctrl J para recortar e duplicar. Ctrl J mais uma vez. Ctrl abro colchetes. Vou jogar essa primeira layer para debaixo da outra. Vou dar Ctrl T. Clico com o direito. Flip vertical. E vou posicionar ele, mantendo o Shift, ele vai alinhado. Com o ponto de rotação dele aqui, vou clicar e arrastar, deixar a quina com quina e vou girar. Enter para confirmar a transformação, eu venho nesse Vzinho aqui, confirmei. Mantenho um Ctrl pressionado para fazer esse ícone aqui na layer. Venho aqui ADD Layer Mask, mantenho um Ctrl pressionado na Layer Mask para demarcar. Agora G para o Gradient Tool, que é o Gradient Tool, letra G. No gradiente eu deixo o primeiro aqui, vou dar OK. Eu clico mais ou menos nessa base, clico e arrasto para cima para fazer a transparência na máscara. Posso diminuir a opacidade aqui. Ok. Seleciono mantendo o Shift a layer de cima. Ctrl E para unir as duas camadas, as duas layers. Ctrl D para retirar a seleção. Ou menu Select, Deselect. Prontinho. Agora eu vou recortar vou selecionar a camada abaixo, L. Prontinho aqui. Vou recortar meu produto aqui. Prontinho, selecionei. Ctrl J, Ctrl J, Ctrl abro colchetes, joga minha camada para baixo, Ctrl T, clico com o direito, flip vertical. Posiciono minha camada abaixo, mantendo o Shift, ele vai alinhado. E com o auxílio do teclado eu posso vir, aumentar ou diminuir. Enter para confirmar a transformação. Mantenho um Ctrl na layer para demarcar. Aplico uma máscara. Com Ctrl clico na layer Mask aqui, na máscara. Demarquei. G para gradiente. Mantenho mais ou menos nessa base, clicar de baixo para cima para fazer a transparência. Posso até diminuir um pouco também essa opacidade. Mantenho o Shift, seleciono a layer de cima, vou dar Ctrl E, Ctrl D para retirar a seleção. Vou fazer nesse aqui. Seleciono esse no meu de baixo. Vou recortar essa minha imagem de baixo, L para laço. Pronto, selecionei, Ctrl J, Ctrl J, Ctrl abre colchetes, joga ela para debaixo, Ctrl T, clico com o direito, flip vertical, posiciona abaixo. Posso girar, rotacionar um pouquinho ele aqui. Enter para confirmar transformações, Ctrl para demarcar, crio uma Layer Mask, Ctrl na Layer Mask,
G e diminuo a opacidade. Mantenho um Shift, seleciono o de cima, Ctrl E. Agora, por último, a caixinha de leite. Posso selecionar minha retangular Mark Tool, vou duplicar isso aqui, Ctrl J, Ctrl J, Ctrl T, flip vertical, joga ele para baixo. Enter. Ctrl abre o colchete para jogar ela para debaixo da primeira camada. Ctrl, seleciono. Ctrl novamente, seleciono a Layer Mask, G e faço a transparência. Eu posso dar Ctrl Z se não ficar a transparência tão legal. Diminuo a opacidade. Mantenho um Shift, seleciono de cima e vou dar Ctrl E. Pronto, agora minha imagem foi toda feita aqui. Ok? Vou dar Ctrl D para retirar a seleção. Com a última selecionada, vou manter o Shift, clicar na primeira, vou dar Ctrl G, ou clico com o botão direito, agrupar, Ctrl G. Ok? Elas estão todas selecionadas, vou dar Ctrl G. Eu posso dar duplo clique aqui para abrir o Layer Style, ou posso vir aqui direto no FX, ADD Layer Style, e posso vir escolher um Outer Glow. Ok? Posso expandir esse size aqui, tamanho do brilho externo, e posso vir em Drop Shadow, sombra projetada, desmarcar o uso global e posso posicionar manualmente aqui. Ok, posicionar onde que eu quero a sombra projetada aqui e vou dar OK. Por exemplo, estou utilizando um fundo lá no Corel. Eu quero ver como está ficando esses efeitos antes de finalizar. Eu costumo fazer isso. Venho, busco o fundo, ou procuro ver a cor de fundo aqui. No caso, em RGB, os valores aqui, ok? O valor é RGB, ou está modo semic, 2040. Eu acho mais prático eu dar Ctrl C e no Photoshop aqui, clico na layer de baixo e dou Ctrl V. Pronto, eu achei que está legal o brilho externo, com a sombra. Prontinho. Está quase finalizado. Seleciono o grupo aqui, clico com o direito no FX e vou pedir para copiar o estilo. Copy Layer Style. Ok? Copiei, clico com o direito, vou fazer um Group Layer. Ele perdeu todo o brilho, sombra. Com eles todos selecionados, clico com o direito, eu vou pedir para colar o estilo. Paste Layer Style. Prontinho. Mas se eu levar esses efeitos para o CorelDRAW, eles vão se perder. Então eu tenho que fazer o quê? Vou selecionar a primeira layer, manter o Ctrl, selecionar. Create, no caso aqui, nesse ícone aqui, Create a New Layer. Criar uma nova camada, com Ctrl eu vou selecionar, ele vai criar uma camada abaixo da selecionada. Manter um Shift, seleciono de cima e vou dar Ctrl E. Repito o processo. Ctrl, clico aqui, mantenho um Shift, clico na primeira e vou dar Ctrl E. Seleciono a outra e vou repetir o processo. Ctrl E e por último, mantenho Ctrl, Shift no de cima e Shift Ctrl E, no caso, para unir. Opa, Ctrl Z, Ctrl E aqui nessas duas camadas. As 4 imagens aqui. Posso até desligar a outra aqui de baixo e minhas imagens estão independentes, pronto para levar para o CorelDRAW. Eu vou manter essa camada aqui, porque se eu quiser reaproveitar essa mesma aqui, se eu aplicar o Storyboard, o pincel de, no caso aqui, o Story Brush Tool, ele volta a pintar
deixando original a imagem. Vou dar Ctrl Z. Então vou fazer o que? Nessa imagem que eu acabei de criar aqui, nesse processo todo que eu fiz, eu vou vir aqui em Edit, em Imagem, duplicar essa imagem, Duplicate. Vai ser P10 Copy, vou dar OK. Nessa eu posso vir Image Size, ou dar Ctrl I. Eu posso vir diretamente aqui, Image Size, ou em Canvas Size, ou Image Size, por exemplo. No caso eu vou deixar aqui Image Size, Ctrl Alt I, Ctrl Alt I. No caso, pelo Image Size. Eu gosto de utilizar muito a tecla de atalho. Image Size, Canvas Size, no caso, Image Size, Alt Ctrl I. Nesse valor eu vou jogar em 300, Enter, vou dar Ctrl 0 para deixar o tamanho do palco. Imagem modo, eu vou deixar em modo CMYK. Vou colocar, não quero merger, OK. Prontinho. Agora sim eu posso dar um salvar, copy, P10 copy, underline, só para saber, P10 copy, underline, salvar. OK, salvei. Agora no CorelDRAW, posso deletar essas outras imagens aqui. Deletei. E buscar agora essa minha imagem. Vou Ctrl I para importar a minha imagem. Caso é P10, P10 underline. P10 copy underline. Vou importar. Seleciono. Posso desagrupar. Apagar esse fundo aqui, que eu não quero, essas outras imagens que vieram aqui. E posicionar meu produto aqui. No caso dos valores aqui, eu vou dar Shift Page Up e posicionar agora meus produtos aqui. OK. E vou posicionar onde eu quero aqui. Prontinho. OK. E se tiver muito grande aqui, eu posso vir F10, ferramenta, forma F10 e posicionar aqui. OK. Minhas imagens estão tudo no modo 300 dpi e no modo CMYK. Por exemplo, posso diminuir aqui, caso se estiver atrapalhando o layout aqui. Seleciono aqui, Ctrl Z. Prontinho aqui. Aí vou adaptando melhor aqui no layout aqui. Prontinho. Essa é a base de como fazer os recortes de produtos para encarte. No caso, recorte de imagem mais complicado de fazer. Porque se eu fizesse uma por uma aqui, demoraria muito mais. E com essas técnicas de saber as dicas de como recortar ou usar a técnica de atalho do Photoshop, adianta muito o serviço. Prontinho. A imagem ficou no recorte satisfatório. Eu dei uma acelerada, dei uma corrida a mais. Entendeu? Por exemplo, o aqui eu percebi que deu um probleminha aqui. Ó. No caso aqui ficou uma sombra, ficou um pouco mais de objeto aqui para fora. Mas como que é um recorte muito rápido do produto, ficou um recorte satisfatório aqui. OK? Então, é a dica de como fazer recorte para produto para encarte e forma difícil de selecionar. Se fosse fazer um recorte manualmente, um por um, aí demoraria muito mais. OK? Então essa é a dica que eu dou aqui. Como eu trabalho com fluxo de recorte de produtos para encarte, Corel, para encaixar no Corel, usando o Photoshop. OK? Então essa é a dica de como fazer, galera. OK? Dúvidas,
caso se eu falei um pouco rápido as teclas de atalho do Photoshop, dá uma pausada no vídeo, volta um pouco o vídeo, vê o procedimento, Ctrl, mantendo o Ctrl selecionado. As teclas de atalho sempre agiliza mais o recorte e é isso aí. Valeu, galera. Fique com Deus e até a próxima. Dúvidas, só perguntar. Um abração da galera da Coromania.